Cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e desejar a todos vocês um dia maravilhoso, repleto das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ontem nós acabamos lendo, pela segunda vez o capítulo 4, mas Deus sabe todas as coisas. E nós vamos até o capítulo 6. Então hoje nós vamos ler o 7, o 8 e o 9 e vamos seguindo a leitura conforme a vontade soberana do Senhor. Amém? Capítulo 7 do profeta Isaías é onde ele tem a virada na sua vida. Lembra que eu falei? Ele confessa seu pecado, reconhece a sua iniquidade. E olha o que vai acontecer agora. Ele vai receber a primeira profecia, redobra atenção, quando nós chegarmos nos versos 14 e 15 desse mesmo capítulo 7. Ele vai receber uma profecia poderosa, a qual já se cumpriu, você acreditando ou não. Eu digo você acreditando ou não porque existem pessoas que não professam a mesma fé que nós, pessoas que não crêem em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, e tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente respeita, mas eu chamo de a primeira promessa incondicional, onde ela foi feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e ela é ratificada aqui, agora pelo profeta Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14. Vamos à leitura. Quando chegar aqui eu pontuo. Profecias contra Israel e a Síria, Manassés e contra Judá. Sucedeu, pois, que nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e de Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela, e deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se moveram as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e o teu filho Sear-Jazube saia ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: acautela-te, aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração, por causa desses dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria, e do filho de Remalias. Portanto, a Síria teve contra ti maligno, conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, tampouco acontecerá. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim, e dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. E se o não credes, certamente não ficareis firmes. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede-o embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, poucos vos és afadigardes os homens, senão ainda afadigareis também ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Preste atenção agora no versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá, e dará luz a um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Verso 15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Perceba, está apontando para o Messias, está apontando para Jesus. Lembra o que a Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento? Um dos nomes de Deus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em uma das minhas aulas do curso de Teologia, especificamente na aula de número 3 da primeira matéria, da matéria de Teologia, eu discorro, eu ensino, eu falo sobre os nomes de Deus, e a terminação El, ou início El, significa Deus. Entendeu? Por exemplo, Elias, E-L, Deus é Deus. Eliseu, E-L, Deus é salvação. Daniel, El no final, Deus é meu juiz. Ezequiel, El no final, Deus me fortalece. Então, o nome Emanuel significa Deus conosco.
Então é interessante você atentar no capítulo 7, no versículo 14, que essa profecia ela é tão profunda que nós estamos falando de aproximadamente 8 séculos antes, ou seja, 800 anos antes de se cumprir. E quando nós chegamos no livro de Lucas, ou no livro de Mateus, que relata o nascimento de Jesus, o que acontece? Ele nasce da Virgem Maria. O Espírito Santo visita a jovem Maria e diz que o Espírito Santo a visitaria, a cobriria e ela iria gerar. E o ser que ela iria gerar seria santo, que seria Jesus, Emanuel, o Salvador do mundo, o Salvador ungido. Então essa profecia se cumpre. Então perceba que agora verdadeiramente Isaías ele vira a boca de Deus quando ele aparta de si a iniquidade, quando ele é purificado pela brasa viva, tirada da tenaz do altar e tocado nos lábios dele. Então, meu irmão, minha irmã, coisa boa é você estar no centro da soberana vontade de Deus. Coisa boa é você estar cumprindo o seu chamado. Claro que o chamado é espinhoso, que o chamado tem as suas aflições, tem as suas intempéries, tem os seus desafios, tem as suas lutas. Claro! E fala para mim, qual é a profissão que não tem? Todo profissional, independente seja na vida secular, seja no campo espiritual, no campo ministerial, ele terá os seus desafios. Perceba que o médico ele tem que estudar mais de 15 anos para ele poder se tornar um médico. Um advogado tem que estudar mais de 10 anos depois de ainda prestar a OAB para poder se tornar de fato um advogado devidamente credenciado para poder exercer a sua função, seja na área civil, trabalhista, criminal, tributária, enfim. Mas o que eu estou dizendo para você é que vale a pena nós estarmos aonde Deus quer que nós esteja. Quer seja na área secular, quer seja na área ministerial, aonde Deus te colocou. Cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão, primeiro, com amor. Segundo, com excelência. Terceiro, com afinco. Quarto, com dedicação. E é isso que agora Isaías começa a fazer. Então percebam, segue a leitura, versículo 16. Na verdade, antes este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Mas o Senhor fará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Síria, dias tais quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas e há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Síria, e virão e pousarão todas nos vales, desertos e nas fendas das rochas, e todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia rapará o Senhor como uma navalha alugada que está além do rio, isto é, como o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, até a barba totalmente tirará. Sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel, e comerá todo aquele que ficar do resto do meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 moedas de prata, será para sarças e para espinheiros, como arco e flechas, e entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra, e também todos os montes que costumam cavar com enxadas não se irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois, para serem pisado pelas ovelhas. Capítulo 8. A ruína dos reinos de Israel e da Síria. Disse-me também o Senhor: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse: põe o nome de Maer Saal As-Bas. Então, perceba que a esposa de Isaías, embora não fale o nome, por isso que nós vemos na introdução, não sei se você se recorda, exercia o mesmo ofício, ou seja, ela era uma profetisa. É o que ele está dizendo, quando ele fala foi ter com ela, é ato marital, relação sexual entre marido e mulher, e ela concebeu. O primeiro filho era Jazube, e agora o segundo filho, que é um dos nomes, salvo engano, o mais extenso, né, o maior nome na Bíblia, de uma pessoa, Maer Salal As-Bazar. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão
as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar comigo, dizendo: portanto, este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente com Rezim, e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas dos rios fortes, impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Passará a Judá, inundando-a, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da sua terra. Ó Emanuel! Olha que coisa tremenda. Isso é muito profundo. Alvoroçai-vos, ó povo, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois longínquas terras. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente o conselho, e será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Olha que forte isso. Porque assim o Senhor me disse, como uma forte mão me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração, ou seja, fazer juramento, fazer promessa. E tudo quanto esse povo chama conjuração, não temais, o seu temor, tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Então eles vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço, de rocha de escândalo, de duas casas de Israel, de laço, de rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos, e esperai o Senhor, e que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis que aqui, com os seus filhos que me deu, o Senhor, com os sinais e maravilhas em Israel, parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte Sião. Quando vos disser, consultai o que tem espírito familiares, os adivinhos, que chileiram, murmuram entre antes, e recorrerá a um povo seu Deus, ao seu Deus, a favor dos vivos interrogar-me-ão os mortos. Ou seja, quando ele está dizendo aqui, consultai os que têm espíritos familiares, é porque as pessoas tinham época de levar os terafins, perceba que é com letra T, terafins, chamado de deuses familiares. Essa história foi narrada quando Lia e Raquel vão sair da casa de Labão. Eles levam esses espíritos familiares, esses deuses familiares, que eles cultivavam e eram normal e comum na época. Vamos trazer hoje aqui para o nosso meio. Como aquela pessoa que tinha as imagens de escultura em casa, aí vai viajar ou vai mudar de uma casa para outra. Não, tem que levar a imagem junto. É mais ou menos nesse sentido. Então, só que Jesus já falou, Deus já falou, o Espírito Santo já falou. Tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, tinham narinas, mas não respiravam, tinham ouvidos, mas não escutavam, tinham mãos, mas não tocavam, tinham pés, mas não andavam. Precisavam ser conduzidos, transportados de uma pessoa de um lado para o outro. Então ele está dizendo que é a mesma coisa que consultar os mortos e os adivinhos, que eles tinham o hábito também, nessa época consultar os adivinhos, também chamaram de agoureiros, ou como nós dizemos aqui no nosso meio, a cartomancia, a queromancia, horóscopo, tudo nesse sentido, coisas que Deus abominou, e nós já lemos lá que abominava os olhos do Senhor. Olha o versículo 20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, ou seja, nunca verão o dia, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome, enfurecendo, serão amaldiçoados, e o seu rei, o seu Deus, olhando para cima, olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com a ânsia e arrastados para a escuridão. Então perceba que você vê que Deus está dando toda a direção para Isaías, mas uma direção profunda, quando ele se posiciona. Então, quer elevar o nível de relacionamento com o Senhor, quer crescer na graça, no conhecimento, se coloque na brecha, se coloque no centro, se coloque na posição. E por mais que você possa relutar ou não, nós sabemos verdadeiramente o que é para ser feito. Nós sabemos como tem que ser feito. Nós sabemos a maneira que deve ser feito. E se você não sabe, está aqui o manual, está aqui a Bíblia, está aqui o GPS, está aqui o mapa, está aqui o guia, está aqui, como nós devemos andar e viver segundo a vontade soberana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 9. Olha agora a grandiosidade disso. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu
nos primeiros tempos a terra de Zebulon, ou seja, desprezou, e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias a enobreceu, junto ao caminho do mar. Além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e entre eles habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo, a alegria lhes aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, oh glória! Um filho se nos deu, oh aleluia! E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Agora, além de Isaías receber como ele vai nascer, além de Isaías receber o que ele vai comer, o que ele vai beber, o nome Emanuel, agora ele recebe os nomes de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso é muito profundo, meus irmãos. E é por isso que Isaías é chamado de o profeta messiânico, porque ele está apontando, lembre-se, 8 séculos, 800 anos antes aproximadamente, do nascimento do Messias, do nascimento do Emanuel, do nascimento do Salvador ungido, do Jesus Cristo, do Filho de Deus. E para a gente concluir a leitura de hoje, ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, e os que em soberba e altivez de coração dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros a substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra Israel um adversário de Rezim e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por trás os filisteus, e devorarão a Israel, com a boca escancarada. E nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, esse povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Você vê que tudo tinha um propósito, para que o povo se arrependesse, para que o povo voltasse a servir a Deus, a se colocar na brecha, na posição, no centro da soberana vontade de Deus, bem assim, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Verso 14 do capítulo 9. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, e no mesmo dia o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias desse povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados, pelo que o Senhor não regozijará com os seus mancebos, e não compadecerá dos seus órfãos e as suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra com o fogo, ela devora as sarças, os espinheiros. Sim, ela se ateará no amaranhado da floresta, e subirão ao alto e as espessas nuvens de fumaça, por causa da ira do Senhor dos Exércitos. A terra se escurecerá, e o povo como o pasto do fogo, ninguém poupará o seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne do seu braço. Manassés a Efraim, Efraim a Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Perceba que Deus levanta o profeta Isaías agora com uma voz poderosa, como uma voz profética, mostrando, apontando os acontecimentos que iriam acontecer, e mesmo assim o povo não deu a mínima. É mais ou menos o cenário de hoje. Eu vejo, nós falamos que Jesus vai voltar,
que Jesus está voltando e as pessoas não estão nem aí. Os sinais estão se cumprindo, nação contra nação, pai contra filho, mãe contra irmão, e assim vai. Todos os sinais bíblicos estão se cumprindo. Pragas, pandemia, você já se esqueceu da pandemia. Quantas pessoas só aqui no nosso país? Mais de 600 mil pessoas desceram a cova fria e o povo já se esqueceu. Quantas coisas, quantas pragas. Você vê terremoto, até terremoto no nosso país teve. Você vê quantas coisas. A guerra na Ucrânia, ninguém se fala. Já está indo, indo para o 3º ano e a guerra está lá. Pessoas sendo devastadas. A guerra lá em Gaza, Israel, tudo isso é cumprimento da palavra. O princípio das dores é bem verdade, mas as pessoas não estão nem aí. Antigamente, o dito popular era assim, cada um por si e Deus por todos. Agora é cada um por si e Deus para mim. Cada vez mais o individualismo está imperando em nosso meio. Cada vez mais as pessoas preocupadas com si próprio, com o seu ego, com o seu eu. Cada vez mais antropocêntrica, ou seja, o homem no centro, quando na realidade nós temos que ser teocêntrico, cristocêntricos, bíblicos e espirituais. Ou seja, Deus no centro, Cristo no centro, bíblicos, com referência da Bíblia e o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque os que são guiados pelo Espírito, esses verdadeiramente são guiados por Deus, mas os que são guiados pela carne, o seu caminho é perdição. Então, meu irmão, minha irmã, que essas palavras do profeta Isaías, que mesmo num tempo trouxe uma palavra de alerta, uma palavra de exortação, uma palavra de despertamento, ela possa de fato trazer para a minha vida e para a sua vida esse despertamento. Volta a se colocar na brecha, volta a estar no centro da soberana vontade de Deus, volta a cumprir o seu chamado com amor, com esmero, com afinco, com excelência, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando. Amém? Eu sou o pastor Rômulo, essa foi a leitura de hoje e que o Espírito Santo de Deus possa e deva falar infinitamente melhor na tábua do seu coração. Vamos escrever hoje lá? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 5. Por que 5 o nome? J-E-S-U-S. Jesus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. J-E-S-U-S. Jesus. O nome sobre todo nome. Vamos escrever? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu sou o pastor Rômulo. Deus te abençoe. Essa foi a leitura de hoje e a paz do Senhor.